melhores, né? O que eu acho interessante é bem na zona rural. Zona rural. É zona rural de Isabelê. Zona rural de Isabelê. É interessante. Fazer um trabalho na zona rural de uma cidade pequena, você já começa a criar bons hábitos nos limites dela, né? Então quando ela crescer, que chegar lá, ela já chega num limite que tem boas referências. Isso é positivo para a cidade. Muito bacana. A expectativa da gente é grande, porque as pessoas não têm costume de ouvir isso que você vai proporcionar para elas hoje. O menino disse que tinha agricultor, tinha gente que trabalha em todo, que vai estar lá também, né, para assistir. A galera toda, vamos ver como é que o pessoal vai se comportar. Nível de nervosismo tu fica, Chance? Fala aí pro pessoal. Eu não fico muito nervoso porque eu sempre faço concerto didático. Como eu gosto de dar aula, então para mim concerto é dar aula. Com as execuções e tudo mais, mas quando você vai tocar explicando cada música, dando aula de certa forma, então o nervosismo diminui muito assim pra mim. A concentração de quem toca e de quem escuta também. Música instrumental é diferente. Ah, legal, vai dar certo.
essas informações que eu vou passar para vocês servem mais para quem não é violonista, já que os violonistas sabem do que eu estou falando. E eu gosto eu tenho interesse de passar essas informações porque muitas pessoas que não são violonistas, depois, quando me vêm tocando, têm o hábito de perguntar sobre esses acessórios que eu uso para tocar violão. Então, primeiramente, eu gostaria de falar sobre esse acessório, que é a almofadinha de concerto. Essa almofadinha de concerto, a ideia dela vem da ideia do primeiro posicionador criado para violão pelo violonista Edivaldo Cabral, que na época Edivaldo fez com algo feito com metal e ventosas que prendia no violão e depois vinha até a perna e que possibilitava suspender o violão para que ele viesse mais próximo do meu corpo. Edivaldo já tinha feito isso substituindo o ainda tão usado banquinho que foi desenvolvido desde o começo por Targa e que era para que a pessoa levantasse a perna para suspender o violão pelo movimento da perna. Os próprios médicos, mesmo sem consultar os violonistas, muitos médicos já dizem que não entendem como é que um violonista usa esse tipo de banquinho ainda, né? Pelo tipo de prejuízo que pode se dar. Já com o posicionador, eu posso ficar na posição natural. Com essa almofada, as vantagens são que, principalmente essa que eu uso, que ela tem 15 centímetros, pelo menos para o meu tamanho, ela permite que o violão fique numa altura que se ajuste ao meu corpo. E, além dessa coisa de permitir essa altura, ela vem com essa aba longa, que faz com que o violão ele fique solto em cima da aba e me trazendo mais estabilidade para executar o instrumento. Outro acessório que eu uso é essa luva, que ela serve para proteger o antebraço das quinas do violão. Então, se eu toco, por exemplo, sem a luva, o meu braço vai ter contato direto com a quina do violão e isso pode interromper, de certa forma, o movimento dos tendões. Já com a luva eu vou sentir mais liberdade e também poder até, inclusive, alcançar mais velocidade. E uma outra coisa que eu gostaria de falar é sobre o próprio violão. Se vocês observarem, esse violão aqui é um violão que chama-se violão ergonômico. Ele foi idealizado pelo violonista Napoleão Costa Lima e o objetivo é que a técnica que eu uso, por exemplo, para tocar violão, que é uma técnica muito usada hoje, você traz o violão para ter contato com o seu lado direito do corpo, para que o ombro possa ficar mais recuado e mais livre, para possibilitar uma melhor movimentação na mão direita. Se eu, por exemplo, puxar o violão para cá, então você percebe que o ombro naturalmente ele foi mais para frente. Mas se eu puxo o violão nesse sentido, o ombro recua. Então eu vou ter uma maior habilidade com a mão direita. Só que, em contrapartida, o braço do violão ele vai mais para frente. Então, para eu ter que atingir o extremo do violão, eu teria que trabalhar com o corpo. Só que com o violão ergonômico, pelo fato de ele ser mais largo aqui, mais estreito aqui, e aqui não ter o ângulo de 90 graus, você percebe que o braço dele é um pouco inclinado para cá, então isso faz com que esse violão ele tenha aproximadamente 4 centímetros mais para trás do que um violão convencional.
O Romero já tinha falado comigo sobre a possibilidade da gente fazer a gravação de um DVD, né? Para a gente poder colocar alguns vídeos e fazer divulgação do trabalho. E, de repente, o Romero chega, liga para mim falando sobre esse projeto de novos palcos e plateias. E eu achei bacana porque a ideia é bacana, mas a gente não sabe da proporção até chegar aqui, né? Até ver o espaço, até ver o ambiente onde o espaço está. Isso tudo assim, é totalmente diferente do que a gente imagina, pelo menos do que eu imaginei a partir da conversa com o Romero, né? Porque a gente percebe que, por exemplo, um lugar como esse, um espaço como esse, além do normal, do natural, que é a coisa de ter uma boa acústica, que isso é bom, né? Mas isso a gente também encontra, por exemplo, numa sala de concerto de uma grande cidade. Mas o músico ele vai ter o acesso a esse ambiente com silêncio, onde você pode trabalhar melhor a música, onde você pode se trabalhar melhor como músico para passar uma informação melhor para quem vai ouvir. Então, assim, é muito interessante o projeto, muito interessante também aonde o projeto está sendo implantado. Eu acho que a grande coisa é o casamento da ideia do projeto com o lugar onde foi escolhido para realizar o projeto. Eu acho que para mim isso aqui é importante demais.
A próxima peça, ela é uma dessas peças que eu falei para vocês que ela se divide em partes. Ela, na realidade, ela tem o nome de valsa choro porque ela é um ritmo de valsa, que todo mundo conhece a valsa, mas ela é feita em forma de choro. Então o choro ele sempre é dividido em 3 partes. Aí o que torna o choro longo, além das 3 partes, aqui é o seguinte. Eu toco a primeira parte, depois toco a segunda, depois repito a primeira, depois toco a terceira, depois repito a primeira. Porque a primeira, ela tem que ser repetida porque a segunda e a terceira foi feita com elementos dela. Então vocês vão ouvir a segunda e a terceira e vão identificar os elementos da primeira. Mas a primeira sempre tem que voltar, insistindo, dizendo que é ela que está cedendo material para toda essa música. Né? Então o nome dela é Valsa Choro.
uma coisa que eu acho que vai ser, assim, de certa forma, inusitada para todos os que vierem se apresentar aqui, é a coisa de você estar numa cidade que já é pequena, como Sabelê, e vir por uma estrada que você não encontra uma casa, não é? Não encontra um pé de gente e você dizer, eu vou me apresentar para pessoas, mas que pessoas? Você olha para um lado e para o outro e só vê mato, né? Então é muito interessante essa coisa assim de você de início você não nem acredita que a coisa vai acontecer no nível que aconteceu, por exemplo, né? Você vê muita gente aqui no concerto. Uma coisa que é bastante assim, característica do ato de se ouvir a música instrumental e de diferença em relação à música popular é que, aliás, não tem diferença, né? Porque, por exemplo, se você está querendo ouvir uma música popular, você liga o rádio e vai ouvir a música popular. Então você para e escuta. Você canta junto quando conhece a letra. No caso da música instrumental, como não tem letra, você bota para ouvir e escuta. Então é imprescindível a questão do silêncio, assim, né, para se entender a música instrumental. E tanto para quem toca se concentrar, porque são muitas notas assim trazendo a informação, entendeu? Como também para quem está querendo entender do início ao fim, não perder uma nota. Está passando a informação o tempo inteiro, você ouvindo a história o tempo inteiro e atento a cada nota e a cada silêncio também dado dentro da música.
E também, uma coisa importante foi o fato pelo fato de ser o primeiro concerto feito aqui, então a gente teve que chegar com alguns dias de antecedência e estar há tantos dias nesse ambiente onde você, como eu já havia falado, onde você tem o silêncio, que é importante para a gente, onde você tem, mais do que a própria coisa do silêncio, porque, por exemplo, a gente pegou, por grande e boa coincidência, uma época de lua cheia, então você está nesse ambiente, com lua cheia, com céu limpo, e esse ambiente que é bem próprio e bem característico do Cariri, né? Que a gente, inclusive, esse próprio ambiente a gente não vê em outro lugar, né? Então, é uma coisa que, assim, que termina ajudando muito a você desenvolver de modo... a você desenvolver melhor o trabalho, né?
pouquinho da Santa Clara, Jaelson. Muito bom. Vamos usar mais uma porteira? Chegamos! Saiu. Olha aí. Pega minha bolsa. Tchau, Gelson. Tchau, Valeu. Sam. Obrigado.
Obrigado.